O tour de hoje vai para um apartamento de 158 metros quadrados. São 3 suítes e eu vou rodar e vou mostrar tudo para vocês nos detalhes. Aqui a gente chega no hall. A gente fez um hall todo revestido nessa pedra, que é um mármore branco. A gente criou esse pequeno aparador, essa moldura toda iluminada, tanto no piso como todo o requadro. A gente criou esse espelho redondo justamente para dar esse efeito que vocês estão vendo aqui, porque a parede atrás de mim também tá espelhada. Então cria esse efeito de fundo infinito que eu gosto, acho que fica super bacana, bem conceitual, né? Então do lado de cá, o espelho. Aqui no piso, vale falar, esse é um piso da Color Mix que eu amo. Não vou lembrar agora o nome de cabeça, eu sou péssima para nomes, vocês sempre me perguntam, mas eu não consigo decorar todos, são muitos, né? Mas é um piso que eles fazem esses cacos de porcelanato, que fica super bonito, traz essa rusticidade chique pro projeto, né? Então a gente entrou com ele no apartamento todo, na parte toda social, e aqui a gente chega na sala. Ficou uma sala super ampla, a gente fez a ampliação, eram 4 suítes, a gente ampliou uma das suítes e fez a integração com o terraço. Então é uma sala super espaçosa, né? Que eu acho que fica incrível. Esse apartamento, certamente, assim, você entra, você acha que ele tem 200 metros quadrados, de tão amplo que ele ficou. Bom, vou falar um pouquinho sobre layout, né? Então, a gente tem a chegada aqui de onde eu tô, que eu tô no hall social. Então, percebe que eu gosto de fazer essa coisa fluida, né? Limpa, sem nada que tenha costas. Então, a gente fez aqui um sofá. Você vê que ele tem um encosto, mas nesse trecho eu deixo ele em formato de puff, justamente para não obstruir a visão de quem chega. Então eu tenho do lado de cá um sofá mais profundo por conta da TV, que tá do lado de cá. E aí aqui a gente tem a conversação desse sofá com as poltronas, né? Essas poltronas dispensa comentários, são lindíssimas. Ela tem esse desenho bem escandinavo, bem limpo, leve, né? Com essa serralheria preta, esse detalhe nas costas, no couro. Aqui a gente usou um tom cru no estofado. Ele parece um linhão. Então, aqui entra esse couro nas costas, nessa serralheria de estrutura preta. Essas mesinhas de centro a gente fez. Então, ela tem esse tampo na pedra. Isso aqui é um mármore. Eu amo esse mármore. É um mármore bem listrado, bem rajado. Não lembro o nome dele agora, mas eu acho que é wood white, porque ele lembra uma madeira esbranquiçada, tá? Mas não tenho certeza, mas é um mármore. E aí, a gente fez os pezinhos na serralheria. Nesse tom metalizado, meio champanhe que eu gosto, vocês sabem, sempre está presente nos meus projetos, então essas mesinhas são componíveis, fica bem chique. A gente queria uma mesinha em formato de folha, meio triangular, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou contar um pouquinho da sala de jantar. Sala de jantar, a gente colocou a mesa aqui na madeira, com essas cadeiras estofadas, no tom cru, com assento em palhinha, a estrutura também metalizada. Esse pendente, eu escolhi um pendente bem leve, porque a gente queria trazer esse tom, essa atmosfera mais nórdica para o projeto, né? Então, por isso entrou pedra, esse porcelanato que remete a uma pedra, né? Essa coisa mais limpa, mais fluida, leve, né? Eu acho que fica super elegante. Aí aqui a gente tem o apoio de churrasqueira, com uma cuba de apoio, e eu percebe que eu usei o mesmo revestimento da área da TV e embaixo a mesma madeira também. E aí eu estendo na direção da cozinha, a gente fez uma cozinha aberta e integrada. Aqui a gente usou o mesmo mármore que eu usei na cozinha, no hall, para ter uma unicidade de linguagem, usando sempre o mesmo mood de revestimentos, né, e tonalidades. E aí eu gosto sempre de fazer essa coisa linear, longilínea que integra, né? Então eu venho desde a cozinha, sala e terraço, na mesma linguagem. Então, deixa eu mostrar, antes de chegar lá na cozinha, vou mostrar para vocês esse cantinho aqui, que é uma extensão do terraço, que a gente criou uma área que poderia ser um home office. Então você pode sentar aqui com um laptop, trabalhar, fazer uma reunião por videochamada, com esse fundo verde lindo, né? Aqui a gente criou um monolito, que ali vira um apoio do sofá, e aqui a gente colocou uma lareira ecológica embutida. Aqui um cachepô com plantinhas, que eu amo planta. Cada vez mais eu tô entrando com o verde para dentro dos projetos, porque eu acho que é vida. Embora aqui a gente tenha feito com plantas preservadas e permanentes, mas mesmo assim eu acho que traz esse frescor, né, da planta. Aqui a gente entrou com esse painel ripado.
Aquela porta vai para os quartos, eu vou contar para vocês daqui a pouco. E a gente usou aqui um painel ripado, nessa madeira bem acinzentada, que eu gosto. Vou mostrar para vocês agora a cozinha, que linda que ficou. Apaixonada nesse sofá também, bem limpo, né? Bem lounge, assim, sequinho, né? Do jeito que eu gosto. Ainda tem uma mesinha aqui de apoio acoplada. E a nossa cozinha que ficou com esse armário superior, que a gente colocou essa palhinha, vou mostrar de perto, revestida toda no mármore branco. O piso segue, o mesmo piso de todo o apartamento. Aí integra com a área de serviço, que é aqui. E do lado de cá a gente tem a geladeira embutida, a torre de fornos. Aqui a gente fez essa adega que ficou bem escultural, que a gente queria um efeito cenográfico, né? Porque ela tá numa área social e ao mesmo tempo na cozinha. Então a gente fez ela nessa serralheria, também com aquele mesmo tom champanhe que eu sempre faço, que vocês já viram bastante, né, nos meus projetos. O fundo tá na madeira para dar esse calor da madeira, né, quando ilumina. Esses nichos também seguem o mesmo conceito. Então, na marcenaria, com esse tom metalizado e o fundo iluminado sobre o painel de madeira. Fica super bonito, né? Eu gosto, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês de perto, que legal que ficou. Essa palhinha a gente colocou nos armários superiores, com essa madeira acinzentada, ficou super bacana. Então a gente faz a abertura sem puxador, né? Você abre por baixo, que eu gosto. Iluminando a base dos armários, porque é bacana, né? Quando você tá preparando alguma coisa, ó, a iluminação que bate, né? É bem bacana, porque a luz do forro não faz sombra na área de preparo, né? Fica bem legal. E aqui, o nosso cooktop, que ficou integrado a essa ilha. Então é bacana porque o cozinheiro não fica solitário, não é mesmo? Então você tá aqui preparando um jantar para os seus amigos, para sua família. Você tem companhia das banquetas e ao mesmo tempo a integração com a sala, que ficou super bonito. Vou mostrar para vocês agora a lavanderia, que segue a mesma linha da cozinha. Seguindo aqui com a lavanderia, ela entra com o mesmo piso, então esse mesmo piso em cacos, ele segue em todo a parte social, inclusive de serviço. Aqui a gente tem um armário dispenseiro do lado esquerdo, todo na madeira, parede no cimento queimado. Ali seria uma janela, que como no stand não foi possível colocar, porque ali atrás a gente tem, enfim, o stand, né? Então a gente colocou só uma imagem para dar a entender que ali a gente tem uma janela. Aqui a gente tem um armário também seguindo o mesmo detalhe da cozinha, com o revestimento nessa pedra. Na parte de baixo a gente colocou esse tom que é meio off-white. Não chega a ser branco, tá? Mas é um quase branco, é um branco sujinho. A máquina ali. Aí do lado de cá a gente tem esse armário também, um outro armário como depósito. Também no mesmo tom dos armários inferiores da lavanderia. E o piso segue, né? Aqui é o banheiro de serviço. Ficou um banheiro de serviço bem caprichadinho também, moldurinha de madeira no espelho, prateleirinha em cima da bacia. E aqui a gente seguiu com o mesmo piso da lavanderia, que é esse piso da Color Mix, que é muito, muito lindo. Seguindo aqui tem o lavabo, logo do lado da entrada, né? Então aqui seria o hall social, que eu mostrei pra vocês. Então a gente fez a porta como se fosse a porta do elevador, né? Simulando a porta do elevador. Do lado de cá, aquele painel em mármore iluminado. E aqui o nosso lavabo, que também entra com o mesmo piso. A gente fez uma volumetria um pouco diferente aqui. A gente criou esse monolito em pedra, com essa base estendida que se alonga por toda a parede. Revestimos a parede toda em painel de madeira, com a iluminação por sunken direta. E o nosso espelho, que a gente fez um espelho, que ele, tá vendo? Ele vai apoiado nessa bancada. Ele é uma tirinha de espelho. Do lado de cá eu tenho mais espelho, claro, né? Então, espelho piso-teto. E do lado de cá, a gente ainda tem um outro detalhe, que é essa arandela, que ficou super charmosa.
Pra trazer um detalhe também a mais, né? Como é um lavabo, lavabo é cartão de visita, né, gente? Tem que caprichar. E eu vou mostrar pra vocês a parte dos quartos. Aqui, falando de uma forma funcional também, na prática, a gente pôs esse painel de madeira ripada, porque eu poderia ter uma porta aqui, tanto pivotante como uma porta de correr embutida, mas eu separo a parte social da parte íntima, então a parte íntima do apartamento fica toda preservada, fica bem bacana. Entrando aqui na parte íntima, nós temos 3 suítes. A primeira suíte do lado de cá, que é a suíte do menino. Aqui a gente segue com o painel de madeira ripado para dar a mesma leitura do living. E aqui eu tenho mais 2 suítes, né? Essa daqui é a da menina e essa é a suíte master. Eu vou começar mostrando para vocês a suíte do menino. Então, entrando aqui no quarto do menino, essa é a primeira suíte. A gente optou por tons bem masculinos, então a gente tá com o tom do grafite, tons de cinza, um tapete mais escuro, entrando com a cor amarela, que a cor amarela é bem neutra, né? Então aqui a gente optou por essas cores, a parede em cimento queimado, a nossa rolô romana, aqui, embutidinha com essa iluminação. Aqui a cabeceira da cama entrou no couro, caramelo. E a gente fez a base da cama também no couro. E a gente optou por uma cama mais baixinha, porque eu acho que fica mais moderninho, né? Para quarto de menino, adolescente, pré-adolescente, até criança, né? Fica mais gostoso a cama mais baixinha. Do lado de cá, a gente tem a bancadinha de estudos, que a gente fez esse painel de madeira com esses pinos. E as prateleiras a gente pode regular na altura que a gente quiser. Isso é bem bacana, né? Dá uma praticidade interessante para o projeto, né? E aqui, do lado de cá, a gente tem o armário. A gente fez um armário bem diferente. Ele é PB, a parte de cima do maleiro ficou preta. A gente entrou numa laca alto brilho branca nas portas, com a cava embutida. E na base, os gavetões. Tem esses gavetões para brinquedos, coisas mais volumosas, né? Que ficou no preto, com esse detalhe do puxador. A gente fez esse X porque fecha o toque. Então, a gente fez esse X que é para a pessoa pulsionar aqui e abrir. Chegando aqui no banheiro, a gente também seguiu o mesmo mood de revestimentos. Então, aqui entrou um gabinete com esses gavetões pretos, a serralheria também preta. O piso aqui entrou num cimento queimado. Essas placas são de 90 por 90. A bancada ficou com a cuba esculpida. Nesse limestone, que vocês sabem que eu sempre uso também, eu adoro. É um limestone cinza. A gente fez do lado de cá umas prateleiras, também na serralheria, com a madeira. O espelho também entrou na serralheria, iluminado. Metais pretos, né? Dentro do box também. Os misturadores, o chuveiro. E aqui a gente usou essa pastilha sextavada, que fica bem legal, né? Porque ela tem esse... Ela parece uma pedra vulcânica, né? É bem bonito. Não tem brilho, né? Ele é acetinado. Aqui a gente faz os complementos de pedra também, no mesmo mármore, mesmo limestone da bancada, né? E do lado de cá a gente ainda fez um toalheiro iluminado, também na serralheria, que fica bem bacana, né? Então, a serralheria conversa com os metais, com todos os detalhes do banheiro, né? Aqui o para-ducha, que só é para-ducha, porque isso aqui é um decorado. Se fosse um residencial, eu teria feito o box inteiro, claro, né? E ele poderia ir até o teto, porque aqui a gente tem janela para ventilar. Então, esse é o nosso banheiro do menino. Chegando aqui no quarto dessa menina, charmosinho, um quarto de uma menina bem romântica e delicada, apesar de moderninha. A gente fez essa cama baixinha, com essa base toda na marcenaria iluminada, um tapete canelado, nesse tom de cinza. Aí o armário, a gente fez ele todo em vidro, com as portas na serralheria, essa serralheria num tom rau também, metalizado, que fica bem harmônico com a madeira. Aqui vale ressaltar que a gente usou um piso de vinílico, um piso vinílico que remete à madeira, mas a gente tem sempre a preocupação de fazer o casamento da tonalidade da madeira, para ficar bem harmônico. Então, o piso conversa com a madeira que eu tô usando na marcenaria.
Aqui na parede, vale o destaque para esse revestimento, que é um revestimento canelado, que é lindo demais. Ó, ele faz uma barriguinha, tá vendo? Eu vou mostrar aqui no detalhe que vai dar pra ver bem, ó. Aqui a gente usou é um porcelanato, que fica super bonito. Caneladinho. E aí eu jogo a prateleira com iluminação, né, que traz essa textura visual, né? Eu gosto muito de trabalhar tanto as tonalidades como as texturas dos materiais, né? Então traz um charme a mais aí pro projeto. E aqui, nessa parede da janela, tanto quanto a da cabeceira da cama, a gente forrou nesse tecido, que é um veludinho, é um veludo num tom rosé, ó, aqui tá branco, tá vendo? Dá pra ver o contraste certinho. É um tom rosé, bem clarinho, é um suede, tá vendo que ele tem esse aspecto aveludado, né? Então a gente forrou a parede toda com esse tecido, fica bem aconchegante para quarto. Aqui a gente colocou essas duas arandelinhas bem charmosinhas. O enxoval da cama entrou nesse tom bem clarinho, também mesclando cinza com as almofadas no rosé, no cru. Ficou bem fofo. Aí aqui a gente colocou um puffzinho de crochê, bem delicado. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro dela. Entrando no banheiro da menina, a gente segue com os mesmos tons do quarto dela. Então tem esse rosa mais queimadinho. Nesse painel também canoa, né, que é todo caneladinho, que ficou bem charmoso. A cuba, a gente fez, é uma cuba de louça da Deca, onde a gente fez os metais nesse rosé gold. As válvulas, né, todos os metais entram no mesmo acabamento, então é louça branca, bancada branca, o gabinete na madeira. O espelho a gente fez uma moldura também metalizada, nesse formato mais oval, as mesmas arandelinhas seguindo o conceito do quarto. Essa parede a gente espelhou para trazer bastante luminosidade, que reflete da janela, e amplitude também, né? Dentro do box a gente seguiu também com o para-ducha, no metalizado. O chuveiro e os misturadores também entraram nesse tom champanhe. Aqui a gente fez um toalheiro seguindo o mesmo desenho do espelho, também metalizado, ficou bem delicado. Olha que fininho, ficou bem delicado. Que eu gosto de fazer toalheiro, porta-shampoo, sempre tudo bem diferente, né? E aqui no box a gente usou só um porcelanato, alto brilho, brilhante, né, polido, nesse mármore bem discreto, que a gente não queria veio muito marcado, então ele tem esses veios cinzas bem sutil. E no piso a gente entrou com o cimento queimado. Aqui a gente entrou com uma placa de 1,20 m por 1,20 m, então eu fico com um pouco emenda, tá vendo? Isso é bem bacana. No box a gente ficou com uma placa inteira sem emenda nenhuma. Claro que aqui é um decorado, então eu não tenho ralo. Mas na prática eu teria um ralo e aí seria legal fazer aquele ralo oculto, onde você deixa ele invisível, né? Revestindo ele com o mesmo porcelanato. Fica bem legal. Aqui esse painel ficou muito legal, ó. Vou mostrar também pra vocês o detalhe. Ele foi feito na marcenaria, todo caneladinho, tá vendo? Abaulado. Ficou super delicado, né? Queria uma textura, um detalhe diferente. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer alguma coisa nova pra vocês, né? Então foi isso. Esse aqui é o banheiro da menina, na mesma linguagem do quarto. Agora eu vou entrar na Suite Master. Essa Suite Master ficou muito elegante. A gente entra com o piso no mesmo porcelanato, então aqui no hall de distribuição entrou o mesmo porcelanato que vem das áreas sociais. Parede espelhada. E aqui nos quartos a gente entrou com um vinílico, tom madeira, na mesma madeira, no mesmo tom da madeira da marcenaria. Os armários a gente fez nesse ripado horizontal, ele é todo iluminado internamente. Na parte interna dos armários, ele tá na madeira, então ele ficou todo na madeira. E as portas a gente fez, dessa vez, ao invés de fazer na serralheria, a gente fez na marcenaria mesmo. Então isso aqui são painéis ripados na madeira, que tem esse revestimento metalizado. Nessa pintura tom champanhe que eu amo. Então dos dois lados a gente tem esse armário iluminado. Aí aqui é o banho master que eu já mostro pra vocês. E aqui a suíte.
Bom, não preciso nem dizer o quão apaixonada eu fiquei por esse revestimento, né? Isso daqui é o revestimento Rocks da Color Mix, que parece uma pedra, mas é uma placa cimentícia. Então é assentado pedra por pedra, depois a gente rejunta. Fica muito lindo, né? Fica muito chique. Porque a gente queria seguir o mesmo conceito do apartamento, né? Assim como eu tô usando aquele piso que remete a cacos de pedra, aqui também a gente trouxe um pouquinho dessa rusticidade elegante, mas eu queria um painel bem limpo. Então a gente fez uma textura de cimento queimado em cima bem clarinha, com a iluminação indireta em cima, a iluminação indireta sobre a pedra. Do lado de cá a gente tem essa vitrine, toda em vidro fumê, iluminada também. Poderia ter porta? Poderia ter porta. A gente faz aberto para facilitar a visualização e entendimento de quem visita o apartamento decorado, né? Então, para ver quanta coisa que caberia ainda aqui nesse trechinho. Poderia ser mais profundo? Poderia também. Era só fazer mais estreitinho, menorzinho isso aqui, né? Esse móvel, e isso aqui poderia ser mais profundo e ter mais armário aqui também. É um excelente quarto, tá? Esse quarto ele é muito incrível. E aí, a nossa cama entrou, a nossa colcha, que a gente manda fazer para não ter o bololô aqui. Aqui a gente usou um super silk de tapete cinza. Do lado de cá a gente tem a integração com o terraço. A gente tinha um terraço aqui que a gente integrou o quarto também. Então a gente consegue ter aqui ainda uma bancada home office. Imagina que delícia, né? Você trabalhar olhando para a vista, né? Delícia. A gente estendeu aqui também um móvel de lateral de apoio, só que aqui só com nichos, poderiam ser gavetas também fechadas, né? Aqui a gente colocou a bancada na madeira, com a parte de cima nessa serralheria também, olha que leveza. São umas chapas, né, de serralheria com essa pintura metalizada, que dá essa leveza, então não pesa. Ao mesmo tempo eu tenho apoio também para colocar livros, o que eu quiser lá em cima, né? Então ficou super bacana. Olha que lindo, ficou super delicado, né? Tá vendo? É uma chapinha, é um nada, ó. Que aí segue nesse acabamento que eu amo, que já virou minha marca registrada. E a gente tem aqui as janelas, né? Então eu tenho janela aqui, quer dizer, na verdade é o guarda-corpo do terraço que faz todo esse contorno, inclusive do lado de cá. E eu tenho toda essa luminosidade entrando, né, no apartamento, que é uma delícia. A sanca passa iluminada em todo o contorno. Aqui a gente fez um outro armário também complementar. Olha que espetáculo, né? O que tem de armário nesse quarto. Olha eu lá. Aqui a gente fez só uma serralheria também, iluminada, na chapa, para emoldurar a TV. E aqui dá para ver melhor, ó, a estante toda que a gente tem, que dá para colocar bolsas, acessórios, sapato, o que quiser, né? Com fundo na madeira iluminado. Ficou bem chique. Essas peles aqui lindas, são peles sintéticas, gente. Aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial para minha querida Renata Menezes, da Pelúcia e Afins. Foi uma descoberta feliz. Olha que linda, é uma pele sintética que a gente faz também em harmonia com as almofadas, né? E fica muito chique, né? Eu amo, gente. Olha que lindo. Nem parece, né, que é sintético. Eu adoro. E é isso, gente. A nossa suíte master. Do lado de lá a gente fez uma chuvinha de pendentes, também esses pendentes que eu adoro. Mostrando o banho master. Aqui a gente optou por tons de cinza, bem clarinhos, com as louças brancas, cuba branca, uma cuba dupla, com essa esteirinha de apoio no central, os metais no rose gold também, assim como o misturador, o nosso chuveiro de teto, belíssimo, com essa iluminação indireta dentro do box também, que eu curto muito. O nosso para-ducha também entrou nesse tom metalizado. Aqui a gente usou um revestimento de porcelanato cinza polido nas paredes e fosco no piso, porque aqui no piso é mais seguro, não sendo polido, né? Do lado de cá tem uma madeira no painel. O nosso porta-shampoo, que a gente manda fazer, desenha no escritório e manda fazer em serralheria, no mesmo acabamento do box. Aqui a gente trouxe um espelho com essa iluminação frontal, com esse LED fazendo esse contorno, que olha que espetáculo, né, gente? A luz que vem de frente, incrível, né? Pra gente que faz maquiagem é perfeito. Não tem isso na minha casa, tá, gente? Mas abafa. Faço projeto bonito pros outros na minha casa, casa de Ferreira, espeto de pau, mas tudo bem. E aqui a gente fez, então, a bancada branquinha,
com o gabinete na madeira. E aqui a gente tem esse detalhe da arandela também nesse detalhe gold, né, para dar a unicidade de linguagem aí com o restante do banheiro. Aqui na parede a gente forrou também com madeira. E ainda no box a gente tem um detalhe de banco, que segue mais ou menos o mesmo alinhamento, né, da bancada como apoio. Esse banheiro ficou muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.